O que sai mais em conta para você? Contratar uma babá ou pagar uma mensalidade de uma escolinha ou creche? O primeiro instinto é comparar o salário da babá à mensalidade da escola e ver o que é mais barato. Mas as coisas não são bem assim. Existem vários outros custos embutidos e escondidos, que você precisa levar em conta na hora de tomar a decisão tão importante. No Vida de Mulher de hoje, eu vou mostrar para vocês a diferença de contratar uma babá e uma escolinha e você toma a sua decisão. Eu fiz muitas pesquisas, não só aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil também, para levar informação para você. Essa decisão de colocar ou não o seu filho numa escolinha ou contratar uma babá é muito pessoal. O que funciona para uma família pode não funcionar para outra, Às vezes funciona para um filho da mesma família, não para outro. E também tem a ver com encontrar a pessoa certa ou a escola certa. Saiba que não é uma decisão sem volta, tá? Às vezes é preciso experimentar, voltar atrás, tentar uma segunda babá ou a segunda escola para que a criança se adapte, E às vezes é só uma questão de esperar a criança crescer mais um pouco, ficar mais forte, madura. E é claro, não é só um custo que vai ser analisado na hora de decidir, mas é inegável que a questão dinheiro pesa, E muito na escola. Vamos então ao custo. Para avaliar o que sai mais barato, você vai ter de sentar e fazer uma lista de gastos para cada uma das opções, mesmo que os valores sejam aproximados, O melhor é fazer o cálculo de custo por ano e não por mês, de mês a mês, para incluir despesas extras de certas épocas, Então vamos lá, quais serão os gastos com a babá? Salário líquido, o mais comum é combinar com a funcionária, Exatamente aquilo que ela vai ganhar, assim, os descontos. Condução, muitas vezes o transporte é pago, a parte, Você vai ter de combinar antes da contratação. Pela lei, os empregados domésticos, como a babá, têm direito a vale transporte. Aqui nos Estados Unidos é diferente. Michel e eu, a gente estava pensando, em encontrar uma babá no Brasil, contratar lá e trazer para cá. De qualquer forma, tem que ter carteira assinada, tudo direitinho, visto, contrato determinado, de início, meio e fim. Aqui nos Estados Unidos, as babás são contratadas à hora, então essa coisa de vale transporte não tem. Você paga a hora da babá. Quando você no Brasil você compra o vale transporte, suficiente para o mês, desconta também no salário, da funcionária. Na prática, porém, muitos patrões não descontam, Acho que são 6%. O problema de pagar a condução em dinheiro é que essa quantia se incorpora ao salário para fins legais. Para as babás que dormem no local de trabalho, é claro que o gasto de condução é menor. Tem que ficar por dentro, gente, das contribuições e impostos também. E lembre-se de que é importante registrar a funcionária corretamente, assinando a carteira de trabalho e recolher as contribuições sobre o salário real. A Justiça Trabalhista costuma dar ganho de causa a trabalhadores que processam os patrões por não cumprir a legislação, E aí o prejuízo é bem maior, então paga tudo direitinho, tá? Férias, assim como outros empregados e babás também, tem férias, 13º, 30 dias, todas as regalias que qualquer trabalhador. Horas extras também, a legislação determina que a funcionária só pode trabalhar 44 horas semanais. Qualquer hora a mais, assim, é extra. Você tem que pensar no seu estilo de vida, quantas horas você vai precisar. E no máximo 2 horas, tá, gente? Também há extras para trabalho noturno e acompanhamento em viagens, então preste atenção. Alimentação e moradia. Calcule que a conta do supermercado vai aumentar se você tiver alguém na sua casa, mais uma pessoa. O mesmo vale para gastos de água, luz, quando a babá for dormir lá. E também você tem que colocar os gastos opcionais ou eventuais. Por exemplo, substituições de férias, quando sua babá estiver de férias ou estiver de folga, Você tem que substituí-la, Você vai precisar trabalhar, então você tem que colocar lá também no cálculo. Calcule cada verba, E também é importante se você não tem parente,
para ajudar, então quebrar esse galho de vez em quando. Se você tiver, não precisa. Tem plano de saúde, que é um gasto opcional, mas é um benefício que pode facilitar muito tanto a sua vida quanto da sua funcionária também, né? E aí, tá gostando desse vídeo? Já curtiu? Já compartilhou? Já é inscrito no canal? Então se inscreve agora, tá? Compartilha com seus amigos, com as suas amigas mães que vão gostar desse conteúdo. E vamos continuar. Agora, quais serão os gastos com a escola? Uma escolinha para seu bebê ou o seu filho. Agora é a hora de fazer a conta com os gastos considerados da escolinha, né? Não se esqueça de calcular um ano inteiro ao invés de um mês. Depois que você tiver escolhido a escolinha ideal, sem se basear só no preço, vamos somar. Mensalidade. Mensalidade. Pergunte na escolinha o preço, né? Normalmente é um preço de anuidade, né? Dividido em 12 meses. Isso quer dizer que mesmo que não haja aulas em um mês inteiro nas férias, você vai pagar do mesmo jeito. Taxa de matrícula ou reserva de vaga. Muitas escolas cobram um valor anual que corresponde em média a uma mensalidade, como matrícula. Esse gasto acontece todo ano, em algum momento do segundo semestre, quando você menos esperar. Aqui nos Estados Unidos, aqui paga semanal. Varia de 130 a 250 dólares a semana, né? Tem mais caros também, mas umas que eu estava pesquisando, aqui perto de casa, na área, né? E você tem que pagar 100 dólares anualmente. Aí tem que pagar onde o seu bebê vai dormir, um colchão. A Julie tem berço para ela, mas aí você tem que levar várias coisas. Por exemplo, material escolar. Algumas escolas do tipo berçários cobram uma taxa de material por ano ou por semestre. Outras pedem que você providencie os itens de uma lista. De qualquer jeito, você vai ter alguma despesa nessa área. Para a Julie, tem algumas escolas que dão toda a alimentação, mas tem que levar... Outras não, você tem que levar alimentação de bebê, mas tem que levar fralda e lenço umedecido. Do Michael, já dá toda a alimentação, mas também tem que levar fralda e lenço umedecido. Uniforme, se for obrigatório, é um gasto considerável, né? Crianças pequenas perdem roupa rápido e conforme vão crescendo, as roupas não duram muito, mancham, rasgam. Aqui, o Michael tem 2 anos, né? Ainda não precisa de uniforme. Eu acho que aqui nos Estados Unidos vai precisar de uniforme a partir dos 3, 4 anos, não tenho certeza. Além disso, dependendo da região, você precisa ter peças para todas as estações do ano, né? Dê uma passada na lojinha que vende os uniformes para se informar dos preços. Aqui nos Estados Unidos, agora, a gente está em outubro, terminando outubro, né? Já era para estar frio, mas ainda não está. E novembro já vai começar a esfriar e fica frio até janeiro, fevereiro. Fevereiro começa a esquentar, não é? Né, amor? Fevereiro começa a esquentar. Alimentação. Algumas escolinhas, tipo creche ou berçário, oferecem alimentação inclusa, né, na mensalidade. Outras não. Então, você tem que se informar, porque é mais um gasto, né, para você levar a alimentação. E se for levar o lanche de casa, né, você tem que calcular também mais ou menos quanto gastaria por dia. Transporte. Pense em como a criança vai chegar à escola todos os dias. Se for a pé, ótimo. Se não, mesmo que seja de carro, calcule o gasto do combustível, estacionamento. E pense nesse tempo, né, que vai levar. Caso vá a usar um transporte escolar, verifique quanto custa. Você pode se surpreender. A gente estava pesquisando muitas escolinhas e eu gostei de uma que era meia hora da minha casa. Meia hora da minha casa, a gente ia perder 2 horas por dia para levar as crianças, né? Que aí eu tô pensando já na Julie. Ai, gente, a gente quer trabalhar, a gente quer fazer tudo, a gente não é Mulher Maravilha, né? Tô pensando seriamente que eu não estou dando conta de trabalho, canal,
mestrado e 2 filhos. Então a gente está começando a pensar, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. O canal é sobre a minha vida, né, o que eu passo, então é um tema muito legal, eu pesquisei muito, então vai ser muito interessante. E a gente falou, não, essa escolinha é ótima, maravilhosa, mas a gente vai perder 2 horas do nosso dia, tem que ser uma escolinha aqui perto. Tem 2 que a gente está na dúvida, um é 5 minutos, outro é 7 minutos, então tá bem pertinho. Horário. Considere se você vai conseguir chegar no horário certo todos os dias para buscar seu filho. Há escolas que cobram taxa extra, né, se a criança permanecer no estabelecimento depois do horário combinado. Se morar numa cidade com muito trânsito e achar que vai correr esse risco, calcule cerca de 3 atrasos por mês, né, porque tem escolas que não pode. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, está escrito no contrato que se você passar 15 minutos do horário, eles chamam a polícia. Imagina isso, gente. 15 minutos, chamam a polícia. Você pode atrasar no máximo 15 minutos. E assim, tem vários horários aqui de escolas. Eu vi escolas que tem diferença de 1h30 de final de turno, assim, de cada escola. Então, 1h30, você que sai às 6, já não pode deixar seu filho numa escola que você tem que buscar às 5, por exemplo. Então, você tem que ver e prestar atenção nisso. Substituição para férias, emendas de feriado e períodos que a escola não cobre. Informe-se para saber se a escola fecha, né, nas férias e emendas de feriado, porque aqueles dias você tem que trabalhar e não tem como quem deixar seu filho aí. Você vai precisar de um plano B para esses momentos que podem ser bem frequentes. Da mesma maneira, a não ser que a escola seja em horário integral, você precisa levar em consideração os gastos que terá se precisar de outra pessoa para cobrir, né, o período em que a criança não está na aula. Algumas escolas cobram taxa extra para estender o horário, então avalie, né, o total disso. Curso de férias. Aqui nos Estados Unidos é muito comum, né? Algumas escolas não fecham nas férias, mas cobram extra além da mensalidade para receber as crianças nesse período. Então, pergunte com antecedência e inclui esse gasto nas despesas. Outra coisa, taxa para excursões e festas. Pergunte à escola se não são cobradas taxas à parte para eventos, né, passeios com frequência, que acontece, quanto custam, mais ou menos. A escola que cobram taxa, né, Dia das Mães, Dia dos Pais, Festa Junina, Páscoa, Carnaval e outras que promovem passeios também, que são bem caros. E presentes. Sem dúvidas vão aparecer inúmeras festinhas de aniversário. Além disso, há o Dia dos Professores, Páscoa, Natal, quando existe o hábito de presentear professores, né, e funcionários da escola. Aqui nos Estados Unidos, no Valentine's Day, que no Brasil é o Dia dos Namorados, aqui eles presenteiam mãe, pais, professores, tem que dar presente. Então, Dia dos Namorados, por exemplo, filho com mãe, com pai, eles se presenteiam aqui, então tem que dar presente para os professores. E aqui eles dão presente bom, gente. Já vi mãe dando Swarovski, presente da Swarovski para a professora, tá? Não é só bombom, chocolate e maçã, não. Além do custo, o que mais considerar para decidir entre a escola e a babá? Você tem que incluir na sua lista uma análise, né, de outros fatores que nem sempre são quantificáveis, né? Por exemplo, se você tem mais de um filho, uma babá pode ajudar também com o filho mais velho. Ou talvez a profissional possa cuidar de alguma tarefa doméstica que lhe permita economizar com a faxineira, ou ganhar tempo para fazer hora extra, ou aumentar a renda. No meu caso, assim, a gente está pensando muito, porque assim, eu às vezes queria uma babá para ficar com a Julie, para dar mais atenção ao Michael, porque eu acho que ele precisa de muita atenção, mais do que a Julia. A Julia precisa do quê? Ela precisa de peito, botar para dormir, comidinha agora, mas ela não tem esse costume que o Michael tem de ser filho único, então eu tento dar o máximo que eu posso de atenção a ele. Mas por outro lado, eu acho que ele precisa de correr, brincar, estar com outras crianças. Eu vejo que a criança aprende muito com a outra, né? Agora ele começou a falar muito, copiar tudo. Então ele já sabe o alfabeto inteiro, já sabe contar de 1 a 10, as cores, as formas.
Então eu sinto que ele está sedento de informação e eu acho que a escola vai ser muito legal para ele aprender e evoluir mais rápido. Já a escola pode também oferecer descontos se você tiver mais de um filho. Aqui oferece 10%, algumas escolas 5%. E com mais de uma criança na mesma escola, você pode economizar também um pouco, né? Com uniforme, material escolar, se for o caso aí da escola que você estiver pesquisando. E é isso, gente, muita informação, né? Eu quando comecei a pesquisar, nossa, não sabia que eu tinha que ver isso tudo. Então eu espero que eu tenha te ajudado. Escreve aqui pra mim se você tinha pensado nisso tudo, que é muita informação pra gente pensar. E eu quero saber se tem mais alguma coisa que você pesquisou aí, que você saiba e que eu não comentei nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo com mais um Vida de Mulher. Até lá!